Celeste Samora e hoje, neste vídeo de Coraque, eu trago para vocês mais uma história. Porque Coraques são assim, Coraques deixam histórias no tempo. Quem acompanha meu trabalho nesses últimos 15 anos sabe o quanto eu venho lutando para que o trabalho considerado arte menor dos artistas têxteis que eu represento seja respeitado por seu valor como objeto de arte. Durante todos esses anos foram várias exposições no Brasil e na Europa, várias manifestações artísticas e movimentos, todos informais, mas nem por isso de menor importância em tempo algum. A gente vem trabalhando para derrubar os discursos preconceituosos construídos desde sempre, que carregam sempre a mesma narrativa de submeter o bordado e o trabalho têxtil e de deixá-lo por fora da história da arte, principalmente o bordado. E nos últimos 2 ou 3 anos eu tenho até pensado em parar de lutar por esta causa, porque eu já estou achando que o bordado finalmente ocupou o seu lugar no pódio como campeão dos campeões. A gente conseguiu provar, depois de muita luta, que o bordado pode ser muito mais do que um artesanato sem valor, que é mentira que ele só pode ser feito por mulheres e por adultos e que pode ir muito além do universo doméstico. Nas exposições ele aparece como instrumentos de questionamentos, de lutas e como gritos de resistência que ecoam contra essa normatização do que nos é imposto e que nos causa dor, nos causa mal e desequilíbrio até. E eu me sinto extremamente feliz quando o eco do meu trabalho informal encontra outros ecos dessa mesma luta em trabalhos executados por pessoas reconhecidas e respeitadas formalmente dentro do segmento da arte. Essas pessoas que nos trazem exposições em lugares que são igualmente reconhecidos, que são igualmente respeitados e dentro deste mesmo viés, o de que o bordado pode sim e sempre ser uma expressão crítica e contundente realizado por um bordador, independentemente de qual seja a religião dele, a classe social dele, o gênero ou a idade dele. E foi assim com a exposição Transbordar, Transgressões do Bordado, com uma curadoria maravilhosa da Ana Paula Cavalcante Simeone. Essa exposição só poderia partir de uma curadora eclética como ela e altamente sensível a estas questões que nos incomodam tanto, né? Ela conseguiu reunir 100 obras de 39 artistas de diferentes gerações e gêneros que sugerem novos olhares e reflexões sobre a força estética do bordado. Essa exposição, sem sombra de dúvidas, resgata essa revisão de pensamento que nós temos de desnaturalizar e de decoloniar. O bordado pode sim ser bonito, mas pode ser também uma ferramenta de expressão que não se presta somente ao seu valor estético, doméstico e feminino. Pode ser um símbolo de resistência, sim, pode ter uma voz e ser também essa voz que grita com sentido crítico sobre qualquer assunto que precise ser questionado, seja individual ou socialmente. Ele pode sim ser feito por pessoas de todos os tipos e é sim extremamente importante por ser uma forma de expressão e, portanto, arte. A ideia da exposição trazida pela Ana Paula Cavalcante Simeone é mostrar ao público o quanto o bordado pode ser
a voz de artistas que colocam em questão as distinções entre a arte e o artesanato, o artista valorizado e o artesão desconhecido. E ela diz assim: o bordado demonstra sua potência de encantar e incomodar, seduzir e conscientizar. Lindo, né, gente? O bordado, assim como qualquer obra de arte, é sempre uma ponte entre mundos diferentes. E é nessa ponte onde ocorre a intersecção desses mundos, onde um conhece o outro e onde esse conhecimento traz a transformação. Essa exposição da Ana Paula traz a reflexão sobre o bordado e seu lugar na história do século XX e também do século XXI. E ela reforça formalmente essas questões que a gente vem trabalhando há tantos anos nas nossas exposições. E eu estou falando tudo isso porque há muitos anos nós trabalhamos em cima dessas questões, né? E nossas exposições têm muito a ver com a relação de violência contra o gênero. Sempre tem um trabalho que lembra esse estado de violência. Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2017 teve uma exposição em Porto Alegre chamada Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, realizada pelo Santander. Ela teve muita polêmica na época, porque ela foi cancelada depois de uma pressão feita pelo MBL. O MBL é um grupo que eu particularmente acho desprezível, mas isso é opinião minha, né? E é um grupo de direita formado por jovens com menos de 30 anos. Ele nasceu 3 anos antes dessa exposição do Queer Museu. Ele nasceu em 2014, a exposição foi em 2017. E esse MBL se juntou com os ruralistas e com os evangélicos e iniciaram no Brasil um movimento chamado antipetismo, né? E eles começaram a apoiar tudo que ia contra o PT e tudo que era a favor das ideias liberais. E esse grupo patético que existe até hoje e que defende as mesmas coisas patéticas, acusou a exposição e os artistas que faziam parte dessa exposição de fazerem apologia ao pedofilismo, ao zoofilismo e de blasfemarem contra Deus. Absurdo, né? O Santander, que viabilizou essa exposição, ele, para nossa infelicidade, ele não reagiu à altura. O MBL ameaçou de fazer um boicote contra essa empresa. Eles ficaram com medos e arregaçaram, né? Discordaram da população e concordaram com o movimento do MBL e cedeu às pressões, fechando a exposição e cerceando praticamente o movimento da arte. Isso levou o Crivella a fazer a mesma coisa um mês depois lá no Rio de Janeiro. Eu me lembro que o Crivella ele disse assim: essa exposição no Rio só acontece se for para o fundo do mar, que é outro absurdo, né? Outra agressão contra os artistas. E a partir daí começaram a surgir os grupos conservadores no Brasil, que usaram o cenário da arte para cunho político. Mas essa é outra história, né? Eu vou comentar aqui apenas o aspecto artístico dessas questões todas. Essas exposições, a Queer Museu e as outras do gênero, traziam questões
que eram importantíssimas sobre gênero e diversidade social. Importantíssimas para que a sociedade refletisse e essas reflexões pudessem ser uma ponte onde houvesse alguma transformação no sentido de uma revisão de tudo isso, que sempre era jogado e é, até hoje, para debaixo do tapete, né, gente? É um assunto que as pessoas não gostam de falar, de comentar, de decidir e de resolver. Não se podia falar, não se podia questionar, não se podia mostrar nada sobre o assunto. E o que eu vi acontecendo nesta época foi que a intolerância começou a aflorar e a aparecer aberta entre o povo brasileiro, que já começava a se dividir entre as opiniões contra e a favor de alguma coisa. A curadoria dessa exposição do Queer Museu foi feita pelo... como que é o nome dele? Gaudêncio Fidelis, lembrei. E essa exposição, ela tinha quase 300 trabalhos, eram 270 na verdade, de 85 artistas, e essa exposição abordava, todos os trabalhos abordavam temas LGBT, abordavam questões de gênero e questões de diversidade sexual. Imaginem o espanto desse curador com a repercussão disso tudo, ele, né, que já tinha participado de 2 bienais, tem uma carreira maravilhosa e nunca tinha visto nada parecido com isso. Não eram apenas trabalho de artistas contemporâneos. E não que isso também fosse muito relevante, mas o que estava acontecendo ali, eu chamaria redundantemente que o que estava acontecendo ali tinha uma profundidade profunda, sabe? Com essa redundância mesmo. Porque o curador, ele trouxe obras que eram do Portinari, da Adriana Varejão, da Lígia Clark, do Leonilson, e tinham muitos outros artistas reconhecidos na história da arte que faziam parte dessa exposição. E esses artistas nunca foram questionados anteriormente quando as obras deles eram mostradas dentro de um outro contexto. Bastou que eles estivessem dentro dessa temática e nesse momento em que o MBL usou para aparecer, né, politicamente. E aí, claro que essas obras que traziam questionamentos pertinentes ao assuntos que era proposto pelo curador, chegou a esse absurdo, né? Não poderia ser diferente. E aí a gente chegou até ao absurdo de ouvir a posição do Santander publicamente, dizendo que quando a arte não gera reflexão positiva, ela perde o seu propósito maior. O que seria positivo? Continuar varrendo essas temáticas para debaixo do tapete, essas questões importantíssimas? E quem é que poderia classificar de positivo ou de negativo uma vez que vem da arte? É a arte que questiona, não é uma empresa como o Banco Santander. Sabe? Continuar maltratando essas pessoas de gêneros diferentes daqueles que naturalizam como normais e continuar a violência brutal contra elas por debaixo do pano? Era isso que era correto socialmente? E foi uma exposição em que a população, uma parte muito grande da população, virou as costas para essa discussão importantíssima e deu ouvido demais a um grupo infame e perverso, com críticas que foram organizadas, porque eles escolheram apenas algumas obras para reforçarem o discurso distorcido deles, sabe?
o discurso que tinha um cunho político tendencioso, que não estava interessado na discussão crítica da arte. Então isso foi muito pesaroso para todos nós, isso foi muitos aspectos foram questionados nessa proibição, no encerramento da exposição, que foi uma tristeza geral entre os artistas, né? Começou-se a questionar-se a volta da censura, porque aquilo foi um cerceamento, sem sombra de dúvidas, né? E então a exposição foi vítima de uma manifestação lamentável. Ela foi interrompida quando deveria ter sido feita uma grande discussão. Era um grande debate sobre os trabalhos que estavam trazendo esse assunto à discussão. A arte deve estar sempre acima dessa intolerância, dessa intransigência, pelo que ela representa em si mesma. Ela é uma ponte entre mundos diferentes. Ela coloca questões à reflexão para a sociedade. Ela ilumina aspectos que essa sociedade conservadora e fechada sempre tranca a cadeados em lugares escuros para ninguém ver. Mas a exposição foi usada pelo MBL e por outros iguais, com cunho político, como eu já disse, e manipulando a opinião da população. Um horror, abertamente contra a diversidade, contra a expressão artística, contra a liberdade democrática. E como tudo começa na arte, porque ela antecipa tudo, a direita tomou força no país e hoje nós temos aí o que nós estamos vendo, né? Há alguns anos, dentro da estação Pedro II do metrô de São Paulo, mataram um ambulante de 53 anos a pancadas. Qual foi o motivo? Ele defendeu homossexuais. E ele, por sinal, nem era homossexual, ele era heterossexual. Não que isso fosse importante também, mas quando eu soube dessa agressão e da morte dele, inclusive eu estava num hotel aí pelo Brasil, não me lembro bem aonde, eu tinha acabado de chegar de uma exposição, depois de um dia todo de exposição, estava no hotel e escutei essa notícia. Eu pensei na mesma hora, meu Deus, coitado desse homem, morrer por um motivo tão idiota. Até quando as pessoas vão precisar morrer para que as outras aceitem as outras pessoas como elas são? Se a diversidade é tão rica. Para que tanto falso moralismo e vontade de querer controlar o que o outro é, o que o outro faz e o que o outro veste, né? Esse ambulante podia ter sido eu. E nem preciso dizer para vocês, né? Eu me senti profundamente chateada com tudo isso. Naquela noite, eu sonhei com uma pessoa que eu não conheço, ou se eu conheci alguma vez, eu esqueci quem é. Era uma mulher e ela trazia nas mãos esse trabalho vazado. E me entregou. E quando eu estendi os braços para pegar, ela falou: agora faltam os 4 que vão completar o sentido dele. Uma dessas 4 pessoas terá direito a 2 cores deste trabalho. Eu concordei no sonho, sem perguntar nada. Se não fosse sonho, eu ia carregar essa pessoa de perguntas. E ela disse: lembra quando sua avó tirava o pãozinho de coco do forno? Você vai sentir esse mesmo cheirinho quando estiver perto dessas 4 almas. O trabalho que eu peguei das mãos dela era exatamente esse, do jeito que ele é, vazado e com o cruzamento entre as tiras feito de forma desigual, com essas mesmas cores vivas. E assim que eu acordei, corri na minha mala, que eu estava no hotel, peguei meu material de anotações e desenhei tudo o que eu conseguia me lembrar. Eu não tinha cores, né? Só tinha uma caneta, então fiz as anotações. Esta faixa é vermelha,
esta faixa é azul, esta é o verde, fui fazendo as anotações. Fiz tudo correndo antes de lavar o rosto mesmo, com medo de depois acabar me esquecendo. E foi uma experiência única, porque eu nunca tinha tido uma experiência, uma inspiração assim. Foi a única vez que me aconteceu isso. Eu me lembro que a Silke, uma artista têxtil austríaca, maravilhosa, super consagrada, que mora na Argentina, trabalha com seda, ela teve uma inspiração assim quando fez várias obras sobre arcanjos. Ela já participou de uma das minhas exposições e é uma artista maravilhosa. E essas obras que ela fez sobre arcanjos vieram para ela numa inspiração assim, dentro de um sonho, né? E depois que eu desenhei esse trabalho e voltei para São Paulo, eu executei esse trabalho, lógico, rapidinho, com medo de perder minhas anotações e tudo. Aí nessa época, eu escolhi fazer esse trabalho com a técnica do Coraque porque eu acho que é uma técnica muito preciosa. E aí eu fiz o trabalho e deixei o trabalho guardado, porque faltava alguma coisa, né? Faltava um nó final que eu não sabia o que era. E o tempo foi passando. Há pouco tempo atrás, essa exposição da Ana Paula Cavalcante Simeone caiu na minha rede e me chamou a atenção porque ela tinha o mesmo nome que eu dei a uma exposição que eu tinha feito no passado, Transbordar. A exposição que eu fiz falava do jeito trans de ser. Essa palavra trans tinha muito significado, tem até hoje, né? E eu abordei essa coisa do jeito trans de ser, fosse qual fosse o jeito. Eu cliquei no link dessa exposição para saber mais sobre ela e não sei por que razão eu me inscrevi numa reunião que ia ter no Zoom que a curadora propôs para falar com alguns artistas. Naquele momento, eu estava enormemente atarantada com a minha agenda, com um compromisso amarrado no outro e, para variar, perdendo a minha briga com o tempo, que sempre leva a melhor, né? Eu me inscrevi, mas claro que eu não ia, nada a ver. Eu estava cheia de coisas para fechar, nem conhecia a Ana Paula, imagina se eu ia. Isso já estava decidido na minha cabeça. Mas, no dia e na hora de entrar no Zoom, eu estava puxando uma foto no meu celular para editar um texto e veio um lembrete da reunião no celular na mesma hora. Quando eu ia clicar na foto, acabei clicando no link e caindo nele. E quando eu caí no link, eu pensei, puxa, faltam 15 minutos para começar essa tal dessa conversa. Eu me inscrevi e nem me deu o trabalho de avisar que eu não ia. Chato isso, né? Porque eu não ia gostar que fizessem isso comigo. E se for presença contada e eu estiver tirando a vez de uma outra pessoa que gostaria de ter se inscrito e ocupado o meu lugar, né? Aí veio aquele pesar e aí por ímpeto eu cliquei para entrar na reunião e fui para a sala do Zoom. Foi super constrangedor porque tinha umas pessoas ali e eu não sabia quem elas eram e nem de onde vinham, o que elas estavam fazendo ali, se eram iguais a mim, curiosas. Eu não sabia de nada. Sabe quando você cai de paraquedas num lugar estranho e entra de penetra? Eu estava sentindo isso. Eu nunca tinha visto a foto da Ana Paula e ali naquela sala com todo mundo podendo me ver e eu sem conhecer ninguém, eu fiquei me perguntando, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas enfim, o tempo rolou, o papo começou e aí eu pude então, depois das apresentações, saber quem era a Ana Paula. E os artistas começaram a falar e eram 4 artistas que ela escolheu para essa roda de conversa e eu não conhecia nenhum deles.
Assim que o primeiro artista começou a falar, eu comecei a sentir cheiro de pãozinho de coco, aquele que a minha avó assava. Na hora eu não me toquei, mas depois que eu comentei com meu marido se ele estava sentindo aquele cheiro forte de pão gostoso, né? E ele disse que não, aí me deu um start. Aí eu comecei a prestar atenção sobre aquele cheiro doce de pãozinho de coco, no que os artistas diziam, e fui ficando emocionada com as palavras e os trabalhos deles. Muito emocionada, tanto com a obra deles, quanto porque eu saquei que eram os 4 do meu trabalho que estavam ali na minha frente do nada. Os nomes desses artistas são Rodrigo Mugis, Fábio Carvalho, Rick Rodrigues e Rodrigo Lopes. Naquele mesmo dia, eu tinha uma outra reunião no Zoom, inclusive eu era a entrevistada, e eu estava ali, perdida naquela conversa, me sentindo em casa e me sentindo especial por poder viver aquela emoção única. Assim que eles terminaram todos de falar, eu pedi para falar logo em seguida dos artistas e com a maior pressa para poder sair e cumprir meu compromisso. E sem poder falar muito e explicar o que eu precisava, eu apresentei a eles as 4 cores do meu trabalho e perguntei a eles qual queriam para si. E 3 deles escolheram e um deles ficou com a última cor, sem direito à escolha. Só agora que eu estou gravando esse vídeo para vocês, é que eu entendi que para ele também tem a cor roxa. Por que e para ele, e para que para ele, aliás, eu não sei. Não faz muito sentido para mim e eu nem questiono para não ficar no vácuo, sem respostas. O que eu sei é que eu fui ponte entre algo que eu desconheço e só por isso eu já me sinto feliz. Ao Rodrigo Mugis ficou o laranja desse meu trabalho. Ao Fábio Carvalho ficou o azul desse meu trabalho. Ao Rodrigo Lopes ficou o verde desse meu trabalho. Ao Rick Rodrigues ficou o vermelho. Eu não me lembro mais qual deles deixou de escolher a cor, mas ele com certeza vai se lembrar. E a ele eu também ofereço a cor roxa. Ao longo dos anos, os tecidos têm cumprido muitas funções depois de produzidos. A função de cobrir, de agasalhar,
de deixar bonito, de embalsamar, de proteger, de servir de embrulho ou até mesmo de ser um presente e tantos outros jeitos, né? Tantos significados. O coraque, essa técnica de costura de quase 2000 anos que eu fiz nesse trabalho, traz o significado de que através dos tecidos as pessoas conseguem se conectar. E essa conexão pode trazer lindas experiências e, num grau mais elevado, pode levar até a profundas amizades. Eu passei por essa linda experiência. Eu gostaria de convidar a todos que conhecessem a importância dos paninhos e das costuras deles, seja de que forma for, num bordado, numa costura, em qualquer expressão de arte. Eu garanto que são experiências únicas e que, se tivéssemos de relatar tudo, seriam infinitas as nossas histórias. Hoje eu deixo aqui para vocês essa minha história e o desejo de que vocês saiam por aí fazendo lindos coraques e contando suas lindas histórias. Porque nessa simbiose da arte imitar a vida e da vida imitar a arte, nós que lucramos. Então, procurem conhecer o trabalho desta curadora maravilhosa e destes 4 artistas maravilhosos que surgiram na minha vida, e conheçam suas histórias e suas expressões e seus gritos, porque eles também têm muito a lhes contar. Então se abram, simplesmente ouçam, conheçam outros mundos e se permitam simbioses, participarem de simbioses entre eles. Esse é o valor da vida. Eu gostaria de oferecer esse vídeo a essa querida curadora e a esses 4 artistas e a todos os artistas, porque artista faz bem ao mundo.
Um beijo para vocês. Muito obrigada.